Olá, aqui Felipe Cunha. Estou aqui na gravação do nosso próximo videocast, um tema muito importante e muito comum da sua prática clínica neurológica. E para esse tema, convidei meu grande amigo, Dr. Vitor Fiorini. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado, Dr. Felipe. Um prazer enorme estar aqui com você, podendo compartilhar conhecimentos, causos clínicos, né? Casos e causos, né? Exato. E poder ajudar o pessoal que acompanha a gente, segue a AFIA Neuro, segue o nosso curso de atualização, a se manter sempre atualizado com o que há de mais novidade, maior evidência, né, na nossa prática neurológica. Então, Dr. Vitor Fiorini, graduação em Medicina pela Escola Paulista de Medicina, residência em Clínica Médica pela Unifesp, residência em Neurologia pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, médico do Corpo Clínico dos Hospitais Albert Einstein, Sírio-Libanês e Vila Nova Star, professor da pós-graduação da AFIA e faz parte comigo, com muito prazer, do editorial dos editores do canal AFIA Neuro, eu, Dr. Vitor, Dr. Tiago e Dr. Druz Pérez. E o tema hoje vai ser um tema muito importante e um tema que esse aqui não tem como, né, Vitor? Num plantão, muitas vezes até no consultório, né, no dia a dia do hospital. A cefaleia aguda. Como diferenciar uma emergência neurológica e como fazer o seu manejo, Vitor? Eu acho que esse aqui é um tema que é do nosso dia a dia da prática, dia a dia dos hospitais, dia a dia de consultório. E aí eu faço a primeira pergunta e talvez o que mais chama atenção, Vitinho. Quais são os principais sinais de alerta, ou um termo bonitinho, né, os red flags, que devem acender para o sinal de alerta e uma dor de cabeça de forma aguda? Bom, o neurologista que se preze não pode fazer uma prova de cefaleia aguda no pronto-socorro e não tirar no mínimo 10, né? A gente precisa saber tudo, porque cefaleia é um assunto que é dos mais importantes. A primeira pergunta que a gente faz quando atende alguém com cefaleia é se é um caso grave que coloca o paciente em risco ou se é mais uma manifestação de uma doença benigna, por exemplo, como uma crise de enxaqueca. As duas podem ter situações semelhantes, por exemplo, em intensidade, né? Você pode ter dores intensas, tanto na enxaqueca quanto no paciente com uma doença grave, por exemplo, uma trombose venosa, meningite, uma hemorragia subaracnoide por aneurisma, né? Então, o pulo do gato é você saber separar o que é uma cefaleia primária de uma cefaleia secundária. Então, primária, por exemplo, enxaqueca, do tipo tensão, salva suas 3 mais famosas, né? Que são aquelas em que a doença é a própria cefaleia. Não existiria doença se não tivesse a cefaleia, né? Já teve enxaqueca? Você tem enxaqueca? Quantas vezes você teve dor de cabeça? Nunca, não faz sentido, né? Agora, a cefaleia secundária é aquela em que a doença pode se manifestar com dor de cabeça ou não. Então, eu posso ter trombose venosa sem cefaleia, posso ter um aneurisma cerebral sem cefaleia, eu posso ter meningite sem cefaleia, apesar de não ser o usual, mas as doenças existem independente da presença ou não de cefaleia. E nas secundárias, você tem condições que são capazes de levar à morte ou a sequelas graves. Nas primárias, isso também pode acontecer, né? Você tem complicações, por exemplo, da enxaqueca, né? Infarto enxaquecoso, você pode ter crise epilética por causa de enxaqueca, mas são coisas mais raras, né? A filosofia diz que você deve ter enxaqueca, você fala as primárias são mais benignas e as secundárias contêm entre elas as mais graves. E aí você vai partir para os sinais de alerta, que vão separar. Tem sinal de alerta? Sugere que é secundária. Não tem sinal de alerta? Sugere que é primária. E aí a gente tem algumas regras. Uma das regras posso falar a regra que eu criei? Sim. Tá bom, existe uma regra que eu criei, que eu uso nas minhas aulas, que é o insípida. E de início súbito. Então, cefaleia que atinge a intensidade máxima em segundos. A gente vai pensar, por exemplo, numa HSA por aneurisma, né? O N é de neurológico, então alteração no exame neurológico do paciente, sei lá, hemiparesia, uma alteração de pupila, né?
O S de sistêmico. Então, o paciente tem alguma doença sistêmica grave, por exemplo, imunossupressão, por exemplo, lúpus, que possa cursar com alguma intercorrência neurológica que dê cefaleia. O outro I é de idade, que é idade maior do que 50 anos, alguns lugares consideram 65, então você vai pensar em pessoas com mais idade, pode ser que a dor de cabeça seja uma manifestação de uma metástase cerebral, já que essas pessoas têm mais risco de terem neoplasias, né? Ou então arterite de células gigantes, né? Arterite temporal, a gente já pôs casos, sempre cai na prova de título, a gente já pôs casos lá nos nossos stories da AFIA, né? Depois P de papiledema, né? Que é um sinal de hipertensão intracraniana. O I é de inédito, né? Um padrão inédito, o paciente nunca teve essa dor antes, né? Uma mudança de padrão. D é de despertar pela dor, que sugere hipertensão intracraniana, então você está dormindo, você retém CO2 e fisiologicamente a sua pressão intracraniana sobe um pouco por causa dessa retenção. Se você está tendo um processo de hipertensão intracraniana progressivo, à noite essa pressão sobe um pouquinho mais. Em uma determinada noite ela pode subir a ponto de atingir o limiar para você ter a dor de cabeça e você acordar pela dor. E o A é de anticoagulante, então insípido. Tem a regra do SNOP 10, que é a regra da Academia Americana de Neurologia, que tem mais ou menos as mesmas coisas, mas ele coloca também posicional, uso de analgésicos, né, uso excessivo de analgésicos, painkiller, puerpério, gravidez, né, período gravídico puerperal, que aumenta o risco de trombose, e em outras condições similares, né, acho que é mais ou menos então, isso. Mas aí, Vitor, aproveitando insípido é até um mnemônico que eu vou lembrar, mas assim, desses aí, o que mais, pontua 3 aí, o que mais te chama a atenção, assim, o que mais, assim, 3 que mais eu fico mais preocupado que o seu paciente cita aí. Bom, o início súbito, sem dúvida, que geralmente costuma ser um dos primeiros que a gente sempre pontua, né, porque HSE é uma doença que se manifesta em mais da metade das vezes com cefaleia de início súbito e ela tem uma mortalidade altíssima, né? A mortalidade ou morbidade alta também, dos dois, né? Também. Os Os sobreviventes alta, né? também ficam com um grau de sequelas em bastante porcentagem, né? O outro são as outras condições que dão hipertensão intracraniana. Daí você pode escolher despertar pela dor, piora quando deita, presença de papiledema. Mas uma frasezinha que me incomoda muito no pronto-socorro, quando eu estou no pronto-socorro, e não sei se te dá isso, dá aquele freio na barriga quando o paciente fala assim: Dr. Vitor, essa foi a pior dor de cabeça da minha vida. Esse é o padrão inédito, né, que a gente fala. A pior dor de cabeça da minha vida. Nunca tive uma dor Meu como essa. Deus. E muitos acabam colocando essa como junto com o início súbito ou pior da vida. Da vida, né? Realmente acho que se tem duas coisas, é início súbito e pior da vida, e talvez se a gente pudesse pontuar o terceiro. Você falou de várias coisas de hipertensão, mas acho que déficit focal também é algo também que talvez é o que mais a gente pensa assim no primeiro momento do pronto-socorro, né? Mas essa conversa, para quem já é neurologista, a conversa tem que ser cumprida, né? Tem que ser SNOP 10, SNOP 20, né? SNOP 30. No fundo é interessante, eu trabalho no hospital e a gente tem um prontuário eletrônico muito dinâmico lá, ele é muito legal. E aí muitas vezes o paciente pega e fala para você, não, a pior dor de cabeça da vida, eu nunca vi no pronto-socorro. Aí você entra na abazinha dela, dor de cabeça, glória. Aí você chega para ela e você já veio aqui dia 12 de setembro de 2024? Ah, é mesmo, por dor de cabeça. Eu tinha até esquecido. Mas assim, tem que tomar cuidado, né, Vitor? Acho que se tem uma palavrinha que me incomoda do pronto-socorro no manejo de dor de cabeça é realmente de início súbito, uma dor muito forte, muito intensa e aquela pior dor de cabeça da vida. Eu acho que isso é bem, bem característico, é algo que tem que chamar a atenção. Você tem que abrir um leque e eu acho que o grande problema, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado no seu manejo do pronto-socorro, que essas palavrinhas são sinais de alerta. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tratar esse paciente. E uma vez que o paciente melhora da dor, você desmerecer essas dicas que o paciente deu.
É outra queixa que a gente tem que ficar muito atento, né, Vitor? Porque o HSA, a trombose, o tumor melhora com analgésico, não é isso? Em muitos dos casos, o paciente vai ter um Melhor. alívio dos sintomas, né? Então, muito cuidado no seu manejo e essa questão assim, não, mas melhorou a dor, não é dor grave, né? Tem que ficar muito atento com isso, né? Às vezes é mais comum a enxaqueca ficar persistente do que essas dores, né? Ficar muito atento com isso, né? A gente vai falar mais pra frente, talvez, mais especificamente da cefaleia da HSA, e eu tenho um caso interessante para contar em relação a isso aí depois. E aí, Vitor, então a gente fala então dos red flags, eu acho que isso é muito importante a gente saber e pontuar, né? Em CIPS é bacana, acho que vai deixar uma dica aí, né? Como é que fica lá? Que é I de início súbito, N de neurológico, S de sistêmico, I de idade maior que 50, P de papiledema, I de inédito, D de despertar pela dor e A de uso de anticoagulante. Então já tá aí, né? Quem quiser já pode gravar e fazer o seu mnemônico aí. Acho que é muito interessante. Então, mais uma vez que então, você tem os red flags, Vitor, quando devemos solicitar exames de imagem na avaliação de uma cefaleia aguda? Bom, então, basicamente, se você tiver um red flag, né, você está autorizado e praticamente obrigado a fazer um exame de imagem. Se lembrar que tem que ser feito com critério. Então, por exemplo, essa paciente teve a pior dor da vida, mas você olha no prontuário, ela já teve a pior dor da vida e já tem imagem antes, 3 vezes e já tem a imagem, esse paciente você já está mais tranquilo, né? Lembrar que tem, por exemplo, paciente com um quadro de cefaleia trigêmina autonômica também é um red flag. Se ele nunca fez exame de imagem, né? Você tem cefaleias secundárias que se manifestam como cefaleia trigêmina autonômica. E aí, muitas vezes, até enxaquecose tem que ficar atento, né? Glaucoma, por exemplo, pode dar dor ocular com hiperemia, né? E lembrar também que você tem lesões celares, né? Da célula túrcica podem dar manifestação como se fosse trigêmina autonômica. E teve um caso que saiu no Neurology uma vez, que era um meningioma trigeminal, que se manifestava como cefaleia em salvas, né? E aí, já há muito tempo que se considera o padrão de cefaleia em salvas como um padrão que você deve investigar. Indicativo de exame de imagem. Então, não é porque tem um padrão de cefaleia primária que você não vai fazer exame de imagem. Ele pode ter o padrão da cefaleia primária, mas se ele tiver o red flag, ou se esse padrão for de cefaleia trigêmina autonômica, você deve necessariamente pedir exame de imagem, né? Mas qual exame de imagem eu vou pedir? Vou pedir tomografia? Vou pedir com contraste? Vou pedir sem contraste? Vou pedir angiotomo? Vou pedir ressonância? Qual exame? Vou internar o paciente? Isso também vai depender da sua análise clínica, né? Porque, por exemplo, o paciente estava numa montanha-russa e fez lá um movimento e teve uma dor de cabeça intensa. Aí você vai pedir a tomografia, talvez venha normal, mas pode ser uma dissecção, né? O paciente começou a usar um antidepressivo e teve uma cefaleia súbita. Você pode pedir a tomografia e pode vir normal, e pode ser uma síndrome de vasoconstrição reversível. Esse caso que você contou aí da montanha-russa, eu tenho um paciente em Belo Horizonte, ele estava lá em Orlando, com os meninos dele. Teve uma cefaleia súbita durante a montanha-russa, nos parques lá. Foi atendido nos Estados Unidos. Fizeram uma TC de crânio para ele, estava normal, ele bem, paciente jovem. Deram alta para ele, ele veio embora para o Brasil. 2 dias depois começou fraqueza, ele fez uma AVC por dissecção. Ou seja, isso que você falou é super importante. Eu sei, muitas vezes a gente está falando, você trabalha nos melhores hospitais do Brasil, eu trabalho também em bons hospitais do Brasil, mas não é a realidade da maioria dos nossos colegas. Muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer uma tomografia simples, né, de 16 canais, sem contraste, porque se contrastar não tem. Então, assim, mas a gente tem que saber escolher bem o exame de acordo da sua avaliação inicial e da sua suspeita diagnóstica, né? Então eu falo isso muito. Uma vez que você pensa numa doença vascular, numa dissecção, numa trombose, uma TC de crânio simples, sem contraste, a grande chance é ser normal. Se você pensa no AVC hemorrágico, ok. A tomografia, muitas vezes sem contraste, vai te ajudar.
Você pensa, às vezes, de uma lesão de fossa posterior, TC talvez ser normal e a ressonância vai ser alterada. Então, a gente também tem que saber escolher bem o exame, né, Vitor? Lembrar que AVC isquêmico de fossa posterior pode dar cefaleia, né? Sim. Os AVCs anteriores não costumam muito, né? mas AVC isquêmico de fossa posterior, principalmente mulher, né, ou idoso, eles podem dar cefaleia. Eu dei alta semana passada para um paciente, ele internou, a história dele clínica, um quadro de vertigem e dor de cabeça. Vertigem e dor de cabeça foi em 2 hospitais, labirintite, e era um AVC cerebelar. O cerebelo desmoraliza o neurologista. Desmoraliza o neurologista. Esse é do mal. E o AVC cerebelar, uma isquemia do hemisfério cerebelar, um caos, assim. E aí, quando eu cheguei pra ele falei assim, você vai voltar pro CTI. Eu, hã? Mas como assim, doutor? Eu tô bem, só tô com dor de cabeça. Sim, você tá com dor de cabeça por um AVC extenso. Então, realmente, acho que é muito importante a gente ter atenção para isso, né? Lembrar que o edema do cerebelo, às vezes, demora mais tempo do que o dos hemisférios cerebrais. Então, às vezes, você tem que deixar mais tempo, às vezes. Mais tempo, ele ficou quase 4 dias no CTI observando. Depois evoluiu bem, tá tudo bem. Mas então, quando devemos solicitar a neuroimagem na avaliação de uma cefaleia de início recente, nós vamos explicar um pouco mais. A gente termina agora aqui a primeira parte. Se você se interessou, gostou desse tema, que é um tema super relevante, esse videocast faz parte de forma completa do nosso curso de atualização em neurologia, onde a gente traz o que tem de mais novo, o que tem das principais atualizações, eu, o Vitor, né, toda a equipe da AFA Neuro, mais professores convidados, estamos lá falando, e aqui a gente vai continuar a nossa discussão da neuroimagem na avaliação das cefaleias agudas.